No vídeo de hoje eu vou te mostrar esse bangalô que eu te prometi no vídeo anterior, porque além dele ter a garagem detached, ele tem também um apartamento em cima da garagem completamente independente da casa. Você vai entrar comigo e vai perceber algumas coisas. Primeiro, olha o tamanho dessa área externa. Então eu tenho uma varanda na frente da casa bem grande e nesse caso aqui com duas janelas que nós já vamos entender da onde ela vem. Eu diria para você que é um corredor e talvez aqui seja um lavabo. Mas vamos descobrir juntos. E agora nós estamos dentro da casa e como você pode perceber, um passe de mágicas, não tenho mais bolsa, não tenho mais iPad, não tenho mais nada que eu estou carregando, né? Isso é a magia de fazer um vídeo, mas vamos lá. Lembra que eu comentei com você que haviam duas janelas lá na nossa varanda? Então eu acertei, ó, um hallzinho aqui com a janela e o lavabo também com janela. Uma graça a configuração dessa casa, gostosa, integrada. Adorei, sabe? A primeira sensação quando você entra é uma casa bem dividida. Veja só, eu tenho um linen closet bem grande nessa posição, excelente. E quando eu venho em direção à minha área comum da casa, a minha escada está nessa posição. Eu vou ter uma configuração novamente de um guest room no andar de baixo. E eu falo novamente porque no meu próximo vídeo você vai ver que eu vou te mostrar uma situação como essa, tá? Eu tenho um guest room e um banheiro. Só que no vídeo da semana que vem, você vai perceber que esse guest room é um pouco menor. E por que eu te falo isso? Porque aqui eu tenho mesas de cabeceira, ainda me sobra uma faixa de cada lado. Eu tenho uma poltrona. E você sempre vai começar cada vez que você assistir um vídeo, vai começar a pensar, puxa vida, a Patrícia sempre comenta do tamanho da mobília. Por quê? Para que você perceba o tamanho do quarto, tá? Então, dresser, né, a nossa cômoda, uma poltrona, cama, mesas de cabeceira e nesse caso eu tenho um closet mais profundo, que é quase que um walk-in closet, porque eu consigo entrar aqui onde vão estar as minhas roupas e ele até tem uma parede adicional ali, um Lzinho adicional que normalmente nós não temos. E olha só que interessante, né? Eu comento das faixas laterais que eu ainda vou ter do lado das minhas mesas de cabeceira, mas aqui eu não tenho o meu banquinho. Então, isso me diz que esse quarto é um pouco mais largo e menos profundo, tá? Por quê? Porque aqui eles tiveram que usar uma poltrona para você vestir seus sapatos e também deixar suas almofadas durante a noite. Agora, entro nesse banheiro. Esse banheiro vai ser usado como lavabo e também como o banheiro que serve esse quarto. Linen closet bem grande mesmo. Então essa casa tem bastante armário, achei excelente. Aqui a minha pia. Quando eu olho para banheiros que estão no andar de baixo, eu sempre vou ter o box como nós conhecemos, tá? Todo de alvenaria, entre aspas, né? Mas enfim, todo revestido de acabamento e tal. Eu não tenho aquele inserto de fibra, tá? Então, no andar de baixo, sempre os banheiros tendem a ser desta forma. Usaram novamente aquele vidro de box mais espesso, isso chama-se frameless, então eu não tenho moldura nenhuma e é um vidro mesmo mais espesso. Depois nós já vamos subir. Tô indo em direção à minha cozinha, tá? Então eu tenho 3 ou 4 passos, gosto sempre dessa configuração. Chego aqui. Vamos lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 janelas novamente numa dimensão um pouco maior. É grande essa sala, excelente, tá? Tem um sofá que poderia até ser um pouquinho maior se eu quisesse, se esse aqui não fosse tão profundo. Uma circulação boa, minha televisão ficaria nesta posição, tá? Eles usaram cores claras, assim, tá bem agradável, sabe? Tá leve. Chego
nesta posição eu consigo ver a frente da casa. Aqui eu tenho essa visão completa da cozinha, que é uma cozinha de um tamanho excelente, porque neste caso aqui, olha, eu já tenho 4 banquetas no tampo. É grande. Isso aqui é muito longo, tá? Ao ponto de eu dizer que tem 1, 2, 3, 4 metros. É muito longo, tá? Uma profundidade boa. Aqui as minhas bancadas também são boas, tá? Porque eu tenho aqui e desse ladinho. E o que eu achei uma graça e que faz uma diferença, que dá uma leveza na cozinha, é escolher fazer a porta de um vidro leitoso, como eles escolheram aqui, da despensa. E essa despensa é especial, porque ela tá em L e vai até bem embaixo da escada, tá? Então eu tenho uma área bem grande de armazenagem aqui. E antes de eu te mostrar aqui a sala de refeição, né? Eu quero te lembrar que nós estamos em Winter Garden, no Horizon West, bem pertinho do Hamlin, e esse condomínio está numa pré-venda. As casas modelo ainda não estão abertas. Isso aqui é um sneak and peek para você. Olha que delícia isso, olha, 2 janelas aqui, 2 janelas ali. Eu tenho um aparador excelente, tá? Eles escolheram uma cozinha gourmet. Lembrando que quando eu escolho a cozinha gourmet, o que vai acontecer? O micro-ondas que ficava aqui em cima do fogão, ele vem para uma torre. Eu tenho o meu forno elétrico também nessa torre. Muda, eu não tenho mais um fogão, eu vou ter um cooktop e vou ter a coifa. O que pode acontecer aqui? Não é porque você tem o cooktop que automaticamente você vai ter os gavetões, tá? Normalmente seriam 2 portas, mas aqui foi escolhido colocar essas gavetas. E ali embaixo eu tenho mais gavetas para as nossas formas. Ok, perfeito. Antes de eu te mostrar a garagem e o apartamento em cima da garagem, que eu imagino que é por isso que você está aguardando esse vídeo, vamos subir comigo para eu te mostrar a parte de cima dessa casa. Excelente tamanho, confortável. Eu tenho 2 degraus ali embaixo com pedaço de escada mais larga, vou subindo, ai que maravilha, ó, patamar, eu consigo respirar. De novo, consigo respirar aqui também, e como diria uma outra cliente minha, se eu cair, eu caio menos, caiu por etapas, ai que horror, mas vamos lá, cheguei aqui em cima. É grandioso aqui em cima, você não faz ideia do tamanho. Por que isso me dá essa sensação? Primeiro, eu estou com esse guarda-corpo vazado. Isso me dá uma sensação muito maior de profundidade, tá? Tenho uma janela aonde você está e tenho esse corredor muito largo. Se você olhar para cá atrás, eu tenho uma outra janela que me ajuda muito na claridade de toda essa circulação, tá? Então só vamos relembrar. Lá embaixo a gente já tem um quarto de hóspedes e mais um banheiro completo. Vamos ver o que a gente tem aqui em cima? A gente vai ter um banheiro completo, com uma... a vida como ela é, né? Caiu aqui a cortininha, tá? Mas essa é só de enfeite mesmo, é só de decoração. Então, amor, eles fizeram, como eu comentei, né? A decoração bem leve, bem marinha, tá muito legal. Nesta casa, eles optaram por fazer os acabamentos dos metais de banheiros em inox, tá? Diferente um pouquinho desse daqui dos puxadores, que é um acabamento em brushed nickel, que a gente chama, tá? Então, eu caminho pela casa, tenho quase 3 metros aqui nesse corredor, chego no primeiro quarto aqui de cima. Uma graça, tá? É interessante que no próximo vídeo você vai perceber que também no outro bangalô, eles não fizeram todos os quartos como quartos. E isso é bacana, por quê? Porque cada família tem uma realidade, tem uma composição familiar, tem uma necessidade dentro de casa. Nesse caso aqui, eles fizeram uma sala de estudos, né? Porque eu tenho 2 escrivaninhas ou uma bancada de trabalho. Eu tenho 2 poltronas de leitura ali que ficaram uma graça e mais esse closet bem alto, tá? Agora, saímos desse quarto número 1. Esse banheiro me atende. Venho para o quarto número 2, aqui de cima, que também vai ser atendido por aquele banheiro. Agora, olha só o tamanho do quarto. É um quarto também
E a palavra que eu acho que eu mais uso, mas é a que melhor descreve, é bem confortável, é um quarto que tem um fluxo, ele é amplo, eu não fico me batendo dentro do quarto, não tenho os móveis todos muito juntos. Então, ó, 2 mesas de cabeceira de um tamanho bom, eu tenho uma cama queen aqui. Como o meu armário está nesta parede, tá? Então eu não teria posição para pôr a minha cômoda, mas olha só, quando eu tenho uma profundidade maior desse armário, a minha cômoda vem para a lateral e eu não perco a circulação. E agora só um joguinho dos 7 erros aqui no quarto. O que será que tá errado aqui, né? Que não é que tá errado, mas que não faz muito sentido. Por que eu falo isso, né? Porque eu não consigo entender por que vão colocar um lustre aqui, sei lá. É muito melhor algo chapado na parede. Até porque se eu vou sentar aqui... Eu sou baixinha, eu não faço, mas se alguém é mais alto vai bater a cabeça, não sei. Então saí do quarto número 2, aqui é a minha máquina do ar-condicionado. É tão largo esse corredor que eles colocaram um aparador aqui e eu certamente cabe uma pequena poltrona ou até mesmo um bench aqui, certamente ajudaria, tá? Então vamos lá. Vamos para aqui, entramos na suíte principal, mas eu não vou lá ainda. Eu vou te mostrar que eu tenho mais um linen closet nesta parede, excelente, e a minha lavanderia. Ai, 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 ela é muito legal, porque eu tenho um tanque, esse tanque tá pequenininho, ele tá tímido, mas ele existe, perfeito, tá? Armários, máquina de lavar e secar e aquilo que eu mais amo, uma janela e olha só, essa bancada, perfeito, por quê? Coloquei minhas roupas para lavar, tirei da secadora, eu já tenho um lugar para dobrar. Vocês não fazem ideia como isso faz falta. É bem bom, tá? Então, é bem legal. Com uma gaveta, excelente, excelente essa lavanderia. Para um bangalô, então, nem se fala, porque isso aqui é simplesmente uma single family com menos jardim. Perfeito, tá? Então, entrei na suíte principal. Eu tenho 3 janelas. Olha só a claridade. Eles insistem em colocar um lustre, eu não sei porquê, mas tudo bem. Eu tô rindo porque, lógico, é tudo uma questão de preferência, né? Mas fica muito mais fácil, pelo menos no quarto, a gente ter um flash mount, que a gente chama, né? Que ele fica chapadinho lá no teto, tá? Chego aqui, uau! É uau mesmo, o tamanho desse closet. Bem grande. De novo, ai Patrícia, você só tem esses armados superiores. Existem formas de você melhorar isso e deixar esse closet muito bem planejado, tá? Perfeito. Quando eu saio, eu já tenho o meu bench, ele mudou de lugar, né? Então meu banquinho veio para a lateral, tenho a minha cômoda e finalmente vou chegar no banheiro, tá? Um banheiro de um tamanho ótimo. Ele é grande, para um bangalô, ele é muito grande. E isso é uma coisa que eu tento entender, né? Nós gostamos de banheiros muito bonitos no Brasil, eu entendo isso, né? A gente gosta do conforto, a gente tem um senso estético super interessante. Mas quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente começa a se deparar com outros fatores culturais. E o banheiro, para eles, é gigante. Eu não sei para que é tão grande, né? A gente acaba se acostumando, mas poderia ser um pouquinho melhor, ganhar um pouquinho mais de quarto, ganhar um pouquinho mais de closet, mas é o jeito que nós temos aqui. Então, adoro essa questão de nós termos a privacidade do toalete. Aqui a gente tem perfeito. O box, veja, aqui no andar de cima eles também fizeram normal, que eu vou te chamar, né? Sem ser aquele inserto plástico ou de fibra, tá? Não sei qual é o material. Grande a nossa banheira e aqui, mais uma vez, uma janela. Faz toda a diferença essa claridade. Como é que eu consigo te transparecer o tamanho desse banheiro através da bancada? Porque, olha só, tenho 2 portas aqui embaixo dessa pia, 2 portas embaixo daquela pia e mais 3 gavetões, tá?
Então, assim, é perfeito, ele é ótimo, tá? 2 pias, aqui eu consigo, enfim, deixar o que quer que seja que eu use no diário. Então, é excelente, excelente, excelente. E sem falar que o pé direito no andar de cima também é muito alto. E agora você vai comigo ao apartamento em cima da garagem. Então, vamos lá. O que acontece aqui fora? Eu tenho um lanai coberto de um tamanho bom. Ele não é tão grande, mas aqui eles colocaram com uma mesa bem quadrada mesmo para 2 lugares. Poderia ser uma mesa mais estreita, mais longa. Eu tenho essa pequena área aqui de gramado, mas então eu tenho uma sensação mais de casa, né, de backyard. E daí quando eu passo por esse breezeway para chegar na minha garagem, eu tenho algumas opções aqui que eu vou te mostrar. Nós estamos na garagem, eu ainda tenho um gerador gerando energia para casa. Aqui embaixo eu tenho o aquecedor para o apartamento em cima da garagem e também mais uma área de storage, ou seja, um armário para eu armazenar minhas coisinhas. O que acontece aqui? Como é um apartamento e ele tem uma vida independente, eu tenho um acesso independente. Então, quem mora lá em cima não precisa entrar nem no meu jardim, nem em lugar nenhum. Eu consigo simplesmente subir por aqui. Então vamos lá, são 18 degraus em linha reta. O que acontece aqui? Adorei, eles usaram o railing vazado. Por que eu gosto? Ele me ajuda na questão da amplitude dentro da casa, né? E nesse caso, desse apartamento. Outra coisa, a construtora fez uma escada larga, uma escada confortável, apesar de ser uma escada sem patamares, né? Um piso laminado aqui e usou um piso frio, né? Uma cerâmica que imita madeira, tá? Olha só. Chego aqui, eu tenho uma cozinha que é uma graça, super bonitinha, com janela em cima da pia, máquina de lavar louça, fogão, micro-ondas e aqui a geladeira. Nessa porta eu tenho a minha despensa, que é um amor. Talvez isso aqui tenha que ir um pouquinho mais para o lado para a porta abrir completamente, mas eu tenho uma despensa grande. Aí, eu estou na minha sala de estar do apartamento, uma graça, muito bonitinho, pé direito alto, super iluminado, 1, 2, 3, 4 janelas só nesse ambiente. Venho para o quarto, que tem mais 2 janelas, mesas de cabeceira cômoda e um walk-in closet. Perfeito. Quando eu saio do quarto, eu tenho 2 opções. Ou eu vou lavar roupa, a minha máquina de lavar e secar vai ficar nessa posição stack, tá? Então a gente já tem toda a previsão para colocar a máquina de lavar e secar. E finalmente eu chego no banheiro. Super grande, uma bancada boa de pia, uma única pia, gavetas, armários, e eu tenho um pé direito alto e eles fizeram toda a estrutura aqui de cima que me permita ter também o revestimento de box como nós estamos acostumados. Nesse caso aqui, é bom para eu te mostrar, esse box aqui não é frameless. Você está vendo que eu tenho essa moldura, ele tem um ímã para fazer fechar a porta, então parece um acrílico, eles comentam que é vidro a ser descoberto, tá? Mas ele faz um barulhinho, enfim, não é tão bacana ou bonito quanto o frameless, mas atende perfeitamente a sua função. E agora chegou o momento de eu te passar as informações técnicas. Então, o nome dessa planta é Carter. E eu quero fazer uma errata aqui. No meu vídeo onde eu expliquei o condomínio, eu comentei que o apartamento em cima da garagem só poderia ser feito na planta Davis, mas a notícia
boa é que, sim, na planta Davis eu posso fazer o apartamento em cima da garagem e hoje você está vendo a planta Carter, que eu consigo também fazer o apartamento em cima da garagem. Porque, na verdade, quando eu te passei as informações, a gente não tinha ainda tudo finalizado. A construtora não tinha todas as informações, então eram ballparks. Neste caso aqui, um apartamento em cima da garagem com esta configuração custa $125 mil para ser construído. Mas, para aquelas famílias que às vezes têm multigerações, ou filhos que vão para a faculdade e voltam, ou se eu quero uma renda extra para ajudar a pagar a minha casa principal ali, é uma excelente opção. Ou até mesmo se eu quero trabalhar, eu não quero ter o momento de eu caminhar da minha casa para o meu escritório, eu também consigo, tá? Valor base apenas da planta Carter, 599 mil. Se eu incluir o nosso apartamento, então passa para 600, né? Que os 99 são 600, mais 125 a gente já está em $725 mil. Eu colocaria pelo menos mais 10%, tá? De valor de acabamentos e ordem estrutural, eu estaria bem próximo da casa de $800 mil. Patrícia, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena, vamos lá, para as famílias que ou querem ter uma renda extra ou têm a opção de manter um apartamento para alguém que vem de outro estado ou até mesmo de outro país e ter a sua própria privacidade, ou até mesmo seu filho que estuda e só vem passar o final de semana, ou se você quer trabalhar de casa numa estrutura um pouco maior, sim, vale a pena. E isso é muito procurado, porque talvez para nós, na nossa cultura, a gente não entenda essa questão de ter mais alguém morando dentro do mesmo terreno. Aqui é mais comum, então eles sempre têm um inquilino e para eles funciona. Então, no momento de revenda, também pode te ajudar. No próximo vídeo eu vou te mostrar uma segunda opção aqui dentro desse mesmo condomínio com uma planta ótima, sem um apartamento em cima da garagem. Mas vamos lembrar que você não necessariamente precise construir esse apartamento em cima da garagem, porque a planta que eu acabo de te mostrar é belíssima, é uma casa extremamente bem resolvida, ela está muito boa. Então, você não precisa investir mais 125 mil. A casa em si já é excelente. E se você gostou desta planta, gostou desse condomínio, quer saber mais sobre esta localização ou sobre outra localização aqui na Flórida Central, entre em contato comigo por WhatsApp, por e-mail ou por telefone. E eu te vejo no próximo vídeo.